Bem, meus amores, vamos então para a reta final. Vamos voltar para o artigo 127 e agora tratando do parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, tá certo? Tratando mais especificamente da questão orçamentária. O Ministério Público como órgão e o seu trato com o dinheiro público, com o orçamento público, com a lei de diretrizes orçamentárias. Eu vou sair aqui da sua frente para não atrapalhar sua visão, né, e também sua concentração. O parágrafo 2º do 127 diz, meus amores, assim: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Nós já vimos isso, não foi? O Ministério Público tem autonomia funcional e autonomia administrativa. A gente já sabia disso. Mas vamos lá, frisando aqui: autonomia funcional e administrativa. Também tem autonomia financeira, eu já falei disso para vocês, é igual ao Poder Judiciário. Podendo observado o artigo 129, daqui a pouco eu volto para ele, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Cargos e serviços auxiliares. Provendo esses cargos ou serviços auxiliares por concurso público de provas ou provas e títulos. Então veja, aqui eu estou falando dos servidores públicos, não dos promotores e procuradores. Os servidores públicos podem se tornar, o fulano pode se tornar servidor público, você pode se tornar servidor público do Ministério Público através de concurso de provas ou através de concurso de provas e títulos, certo? Mas para ser membro do Ministério Público, procurador ou promotor, tem que ser concurso de provas e títulos apenas. E ele continua: a política remuneratória, os planos de carreira, enfim, tudo isso é disposição, é autonomia administrativa. Basta para o Ministério Público fazer projeto de lei e nessa propositura do projeto o Legislativo vai transformar em lei, certo? Essa lei vai dispor, por exemplo, da organização e funcionamento do Ministério Público. Certo? E ele diz, perceba, vou despoluir aqui isso para você, mas ele fala, né? Podendo, observado o disposto orçamentário, o Ministério Público pode propor ao Legislativo a criação de seus cargos, a extinção de seus cargos, a política remuneratória de seus cargos, os planos de carreira de seus cargos, certo? Desde que tenha o quê? Desde que tenha dinheiro. Olha o 169 o que diz. As despesas com pessoal da ativa e inativa da União, Estado, Distrito Federal não pode exceder aos limites em lei complementar. Essa lei complementar é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal. Certo? O parágrafo 1º, ainda tratando de orçamento, diz: a concessão de qualquer vantagem, o aumento na remuneração, a criação de cargos, empregos, funções ou alteração na estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos ou entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só podem ser feitas com 2 requisitos. O segundo requisito, previsão na lei de na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO. A mudança em gasto público tem que ter previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Além disso, tem que haver dinheiro sobrando, tem que haver dotação orçamentária, enfim, dinheiro suficiente para atender a esses projetos. Tá certo? Só posso contratar se houver previsão de contratação na LDO e se houver dinheiro para isso. Tá certo? Tá bom? Mas veja, dentro desses limites da LDO, havendo dinheiro sobrando para isso, é o Ministério Público quem propõe, por exemplo, um aumento para os seus servidores. Faz o projeto de lei, e esse projeto de lei será encaminhado e provavelmente aprovado pelo legislativo. Né? Quem faz a lei é o legislativo. Tá certo? Tá bom? O parágrafo 3º do mesmo 127 diz ainda assim. Pronto. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. Então, aqui, nesse ponto, é igualzinho ao Judiciário. Eu já tenho uma LDO aprovada, esse projeto também passou lá pelo crivo do Ministério Público,
E dentro dos limites da LDO, o Ministério Público vai elaborar a sua proposta orçamentária. Não entendi, Nelson. Vamos imaginar que a LDO prevê, sei lá, vou chutar aqui, tá certo? Prevê que o Ministério Público terá esse ano um orçamento de 300 milhões de reais. Então o Ministério Público tem 300 milhões de reais. Ele pode fazer o gasto que ele quiser, Nelson, mais ou menos. Se houver previsão orçamentária na LDO, ele vai fazer uma proposta, por exemplo, para contratar, para fazer concurso público e contratar servidores. Certo? Para nomear, não é nem contratar, é nomear servidores. Pode fazer isso, Nelson? Pode fazer uma proposta orçamentária. Desde que haja previsão na LDO, olha o caso anterior, desde que haja previsão na LDO e dinheiro sobrando, dinheiro em caixa. Certo? É o que diz. Ele vai elaborar a sua proposta dentro dos limites da LDO. E claro, também dentro dos limites do dinheiro que estiver em caixa. Tá? É aquela máxima muito comum, muito óbvia na iniciativa privada. Só posso gastar aquilo que eu tenho. Isso é óbvio na iniciativa privada, né? No poder público nem tanto. No poder público não. Tá certo? Olha o parágrafo 4º da mesma, do 127. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária, esse projeto de lei que eu acabei de falar com vocês, dentro do prazo estabelecido na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, normalmente é no segundo semestre do ano, o Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores da proposta orçamentária vigente. Ou seja, todos os anos é aprovado no primeiro semestre uma lei de diretrizes orçamentárias. Certo? Depois de aprovado, os poderes, não que o Ministério Público seja um poder, falarei disso mais tarde, mas os poderes e o Ministério Público vão fazer suas propostas. A LDO vai estabelecer os limites. Dentro desses limites, o Ministério Público faz a sua proposta. Certo? E se ele não fizer, Nelson, se ele não fizer, o Executivo vai repetir a proposta do ano passado. A proposta que está sendo executada nesse ano. Certo? A proposta vigente. Ajustados de acordo com o limite estipulado no parágrafo anterior. Olha só, continuando. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo do Ministério Público for encaminhada em desacordo com o limite, o Ministério Público tem 300 milhões para gastar. Ele está fazendo uma proposta de 400 milhões. Opa, não pode. Está em desacordo com os limites estipulados pelo parágrafo 3º? Tá. Aí é o Executivo. É o presidente, ou se for o MPE, o governador, quem vai fazer os cortes necessários para se ajustar dentro dos limites orçamentários do Ministério Público. Tá certo? 300 milhões foi só um número que eu chutei, tá? Para o Ministério Público. Por fim, meus amores, o parágrafo 6º diz assim: durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO. Então, não posso, durante a execução, ultrapassar, naquele meu exemplo fictício, os 300 milhões. Exceto se houver, olha, previamente autorização mediante créditos suplementares ou especiais. Um crédito extraordinário, um empréstimo internacional, aumentando esse montante de 300 milhões para que eu possa gastar mais. Mas eu só posso gastar aquilo que tenho. Certo? E tenho que indicar a fonte de despesa. Eu não posso gastar sem saber de onde vem o dinheiro. Tem que saber de onde vem o dinheiro. Indico a fonte financiadora, pagadora, para poder... Ah, meu Deus, extrapolei a fonte financiadora, pagadora. Não posso gastar mais, a menos que haja um crédito suplementar, extraordinário ou especial. Tá bom? Tá claro até aqui? Fico por aqui. Beijo no coração. Fique com as questões. Tchau, tchau.